Vamos orar. Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração através da Tua palavra, que Teu Espírito opere em nós, nos dê entendimento, compreensão, conhecimento e a sabedoria proveniente do Senhor, para que apliquemos essa palavra na nossa vida. Fale conosco, ó Deus, conforme a vontade do Senhor e conforme os propósitos eternos do Senhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Marcos 16. A partir do versículo de número 14. Até o final do capítulo e final do livro. Marcos 16, a partir do versículo 14, mantenha sua Bíblia aberta, acompanhe o texto. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Meus irmãos, nós chegamos ao final do livro de Marcos, final do Evangelho. Já se passaram alguns dias da ressurreição. Jesus ressuscitou no domingo, ele encontra com os apóstolos, ele aparece para uns aqui, outros ali, ele caminha na estrada de Emaús com aqueles dois, e aqui diz o texto que ele encontra com eles, e muitos os viram, conforme nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, onde a palavra do Senhor diz que mais de 500 pessoas estiveram com Jesus e viram Jesus ressuscitado. O texto que encerra o Evangelho de Marcos, como eu já disse aqui no domingo passado, é um texto polêmico em função de diversos aspectos que envolvem o original grego, algumas coisas das montagens das palavras, do critério, de outras coisas mais que tem aqui, outros detalhes, que nós não discutiremos isso. Mas alguns chegam a dizer que esse texto não é inspirado, alguns dizem que não gostam nem de lê-lo, mas eu não tenho problema com isso. Se ele está aqui, se ele está em alguns originais, se ele foi traduzido para nós, eu pessoalmente o considero palavra do Senhor e lido com ele de forma natural, sem problema algum. E eu quero que a gente medite e reflita um pouco nesse texto, que o Senhor tem algumas coisas a nos ensinar nele. Vamos ao texto. Versículo 14, Jesus se apresenta aos 11 discípulos. Deixa bem claro, não é 12, é 11. Vai voltar a ser 12 depois que Jesus ascende aos céus, de Pentecostes, eles vão escolher mais um para substituir Judas, que é Matias, que será escolhido posteriormente.
mas eles estão assentados, eles com certeza estavam participando de um jantar. Não creio aqui que era Santa Ceia, porque estava naquele processo, eles ainda não estavam nem mesmo acreditando que Jesus tinha ressuscitado, e o processo da ceia iria se iniciar mais na frente. E naquele momento, eles com certeza estavam os 11 reunidos e jantando, e fizeram lá não acredito nem que fizeram um churrasco, deve ter feito lá um cafezinho, e estavam lá, e ele se apresenta, diz o texto, que Jesus apresenta-se diante dele, e ele censura a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito os que tinham havido já Jesus ressuscitado. Aqueles apóstolos foram censurados porque eles não acreditaram no milagre da ressurreição do corpo. Preste bem atenção nisso. Eles não acreditaram em algo sobrenatural. Você pode estar com a cabeça aí pensando, não existe meio disso acontecer. Nós não estamos aqui discutindo se existe meio científico ou não. Nós aqui estamos dizendo e afirmando, o corpo de Jesus ressuscitou. Quer a ciência aceite, quer a ciência não aceite, quer você acredite, quer você não acredite. Ele censurou aqueles que não acreditaram. Foi isso que aconteceu aqui. E lembre-se, é a palavra do Deus Santo, Deus eterno, Deus de poder, que pode ressuscitar mortos. E ele censura eles. Aí no versículo 15, ele dá a grande comissão, aquilo que nós encontramos no final do capítulo de Mateus, encontramos em Lucas, vamos encontrar em Atos dos Apóstolos. Ele dá a grande comissão e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A partir de aqui, o que vocês vão fazer é pregar o evangelho. O que é o evangelho? É Jesus. É a palavra. Pregue, pregue e fale. O seu serviço é falar. Eu gosto muito eu gosto de ver esse texto da seguinte forma. A administração é outro departamento. A administração que vai fazer o novo nascimento no coração do homem é outro departamento. A administração que vai ressuscitar, que vai levar, que vai terminar tudo, vai trazer a cidade santa, é outro departamento. O meu departamento é de propaganda. Ide. Vai. O que eu vou fazer? Prega a palavra. Pregue a palavra. Não fique inventando moda. Não fique falando de você. Não fique preocupado com nada. Pregue a palavra. Aceitou, aceitou. Se não aceitou, também não aceitou. Isso não é problema meu. Prega a palavra. Então essa é a grande comissão dada à igreja. E aí ele vai fazer a argumentação no versículo 16. Aquele que crê será batizado. Será salvo. Aquele que não crê será condenado. É simples. Não tem nada mais simples. Você prega a palavra. Creu, será salvo. Batiza para se tornar membro da igreja visível, para entrar visivelmente nesse corpo, para declarar a fé. É simples. Prega a palavra. Creu, você chama. Então, a partir de agora, você faz parte de novo povo, você agora não é mais desse mundo, você agora passa a ser você é representante do Deus vivo, você agora herda o céu, você agora é adotado por Deus como filho, então você vai fazer algo visível. O visível nós vamos te batizar e você vai se tornar membro da igreja. Meus irmãos, alguns aqui dizem assim, então batizado só para o adulto. Não, meus irmãos, nós estamos aqui num processo de introdução e de iniciação da igreja. Eles iam pregar para gente adulto.
Nós batizamos os nossos filhos, não é porque eles creem em Jesus, é porque nós cremos que a promessa que nós fizemos com Deus, o pacto que nós fizemos com Deus, é para mim e para o meu filho. Aí eu não vou citar aqui, mas você pode procurar isso lá em Gênesis, o pacto com Abraão, você vai procurar isso em Atos, você vai procurar isso em diversos textos bíblicos, que o pacto é entre Deus e extensivo ao meu filho. Então, o meu filho, pequeno ainda, ele é introduzido pelo batismo no seio da igreja visível, e no devido tempo, ele fará a sua pública profissão de fé, ou seja, ele vai publicar de forma visível aquilo que ele crê. E aí ele vai participar do segundo sacramento, que é a declaração de que ele creu em Jesus. Ele vai participar da mesa, do sangue, do pão, do cálice, do vinho. Periodicamente, mensalmente, ele vai declarar aquilo que ele creu. Então, a colocação no versículo 16 é muito simples. Nós temos dois tipos de gente nesse mundo: salvo, que creu, e condenado. Aqui. A frase é muito pequena. Quem crê e foi batizado será salvo. Não é salvo porque foi batizado, é porque creu. Batismo é simplesmente a confirmação ou a demonstração visível daquilo que a pessoa crê. O que não crê, não precisa ser batizado, porque ele já é o quê? Condenado. Ele já está condenado. Ele nasceu condenado. A gente acha que Deus condena a criança depois que ela pega um determinado tamanho, que ela comete pecado. Meus irmãos, as pessoas estão condenadas desde o ventre da mãe. Ninguém é condenado depois que nasceu. A pessoa é salva. Confessa a sua salvação depois que nasceu. Ele é condenado no ventre da mãe. Que isso, pastor? Meus irmãos, isso é Bíblia. Deus odiou Esaú ainda no ventre da mãe, e havia os gêmeos, ainda não haviam nascido, nem haviam pecado, e Deus já odiava Esaú, condenado no ventre da mãe. E Jacó, salvo, que depois foi fazer o acerto dele com Deus lá no Val de Jaboque, mas era amado de Deus. Se você é amado de Deus, você vai crer na pregação. Se você é amado de Deus, você vai ser salvo. Se você é amado de Deus, você vai crer na ressurreição. Se você é amado de Deus, você vai ressuscitar para a vida eterna. Se você é amado de Deus, você vai sentar na mesa com Ele, com o Senhor. Se você não é, infelizmente, você vai para um lugar que eu não vou. Então, não temos muita conversa. Devemos conversar sobre outro assunto. Mas o versículo 17 e 18... é um texto polêmico, que eu quero dar aqui o meu parecer e aquilo que eu creio nesses dois versículos. Ele diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Meus irmãos, há uma interpretação, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal, de que esse texto se refere a todo aquele que simplesmente crer em Jesus, que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos e que é salvo. Esses sinais vão acompanhar essas pessoas. Durante muito tempo, eu confesso que eu acreditei nisso. Mas depois de acreditar nisso, eu percebi que isso não funcionava. Então, de duas uma: ou o texto não estava dizendo aquilo que eu acreditava, ou seja, eu estava errado, ou o texto está errado.
Se o texto estivesse errado, eu podia pegar uma gilete. Falei isso uma vez com um pastor. Eu vou pegar uma gilete, cortar esse texto aqui e jogar isso fora. Depois eu pensei, mas não posso cortar um texto da Bíblia e jogar fora. O que isso aqui quer dizer? Primeiro fato, um fato histórico comprovado por mim. Isso não acontece hoje. Eu podia ter trago aqui hoje uma jararaca, aquela cobra que tem muito aqui no nosso meio, bem venenosa, e dá para alguém pegar aí, deixar morder. Quem se candidata para próximo domingo? Ninguém. Você sabe por quê? Não é porque você não crê, é porque isso não é para você. O que esse texto está nos falando, meus irmãos, é que Jesus está transferindo para aqueles 11 e para o outro que viria, se tornaria apóstolo, e para um outro que viria, Paulo de Tarso. Ele estava transferindo para esses homens essa autoridade, essa manifestação de sinais, para que a igreja que eles estavam implantando, esse ide por todo mundo e pregai, se fosse, é como se houvesse uma assinatura de Deus sobre aquilo que eles estavam pregando. Haja vista, quando Paulo, vou dar só um exemplo aqui, Paulo, ele entende que ele tinha que ir para Roma, e ele passa por todos aqueles percalços para chegar em Roma, e dentre eles nós encontramos o naufrágio, e ele vira para todo mundo e fala, não gente, vocês não fiquem preocupados não, ninguém vai morrer porque eu tenho que chegar em Roma. Vocês não se preocupem não, esse navio vai afundar, mas esse negócio de navio afundar no mar, isso é bobagem. Eu vou chegar em Roma. Quando eles chegam na ilha de Malta, ele pega um feixe de madeira e põe num fogo, numa fogueira. Tinha uma cobra no meio da fogueira, a cobra mordeu nele. E ele balançou a mão assim e jogou ela no meio do fogo. Eu tenho que chegar em Roma. Não é uma cobrinha venenosa que vai impedir o Deus vivo de me levar até Roma. As pessoas ao redor dele, esse homem é pecador mesmo. Não morreu naquele naufrágio, mas vai morrer por causa da picada de uma serpente. Nem naufrágio e nem serpente. Ele foi para Roma. Ainda pregou para um monte de gente ali. Cumpriu o que está escrito aqui. Então esses versículos 17 e 18, pegarão serpentes, alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Isso, meus irmãos, são sinais que acompanharam os apóstolos na implantação da igreja. Só tem um deles aqui, que eu não me lembro qual é que nós não encontramos em Atos dos Apóstolos. Isso tudo encontra em Atos dos Apóstolos. E maiores, porque aqui não fala de ressurreição, e nós encontramos aquele moço que caiu da janela lá, quando Paulo pregava, morreu. Nós encontramos Dorcas, morreu, e ressuscitaram. Então a ressurreição, ela quando você faz um levantamento histórico, é impossível de dizer que ela não existiu e que ela existe. E nós veremos isso no dia que o Senhor voltar. Então, esses versículos, eles não são para mim e para você, hoje. Mas diz aqui que eles ficarão curados. Meus irmãos, eu já orei por muitas pessoas que foram curadas, mas orei por muitas pessoas que morreram. E essas que morreram, eu pedi a Deus para que elas fossem curadas. Umas foram, outras não. Isso significa que isso aqui não é literal. Toda pessoa que orar vai ser curada. Não. Deus vai curar aqueles que Ele deseja que sejam curados.
A minha obrigação é pregar a palavra e orar por todos, inclusive pelos meus inimigos. E se eles estiverem morrendo também, tem que orar por eles. Senhor, cura esse meu inimigo aqui perverso. Então esse texto se refere aos apóstolos, que já morreram e já levaram com eles esses sinais. Esses sinais eram para mostrar que eles verdadeiramente eram os apóstolos do Senhor. E que hoje nós não temos apóstolos. Haja vista, você não encontra ninguém que faz ou que está fazendo hoje o que os apóstolos faziam. Ah, mas nós estamos pregando. Mas a pregação, meus irmãos, não é só para os apóstolos. A pregação é para todo aquele que é crente no Senhor. A pregação é para a igreja. Vocês lembram lá de 1 Pedro, quando Pedro vai dizer na sua carta, ide, vocês são nação santa, vocês são sacerdócio real, vocês vão anunciar o Deus vivo. Esse é o nosso trabalho. E os versículos 19, ele diz, de fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. O versículo 19 nos mostra que a glória do Senhor foi restaurada. Lembre-se que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, que o Senhor não o julgou com usurpação, ser igual a Deus, e abriu mão dos seus atributos de Deus, se tornou homem e foi obediente até a morte. A partir da sua morte, ele retorna. E aí o versículo diz que ele se assentou-se à destra de Deus. É o que nós vimos em Apocalipse capítulo 1, quando João vê, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o Senhor dos exércitos. Jesus ressuscita e agora ele ascende aos céus, sobe, e aí nós vamos encontrar Estevão pregando, e o judeu, o povo da época, os religiosos brigando, não concordando, não aceitando, e ele diz, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Eu vejo. E diz o texto que ele sobe e se assenta à destra de Deus Pai. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais. A palavra era confirmada por meio dos sinais nesse período da implantação da igreja. Hoje nós não precisamos de sinais para que você creia. Nós precisamos que você creia na palavra de Deus, do jeito que ela é. Os sinais já estão escritos nelas. Segundo o apóstolo João, no seu evangelho, aqueles 7 sinais que é escrito lá são suficientes para você crer que Jesus é Filho de Deus. Você não precisa de mais nada. Por isso ele diz a Tomé, mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Aquele que crê no coração. Meus irmãos, o que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus? Primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui nesse texto sobre o nosso Deus, é que a promessa do Messias se cumpriu. A promessa de que o Messias viria, que nós estamos acompanhando desde o início de Marcos, ele mostrando que ele era o Messias, aquele que havia sido prometido. A promessa dada a Eva e a Adão no Éden. No versículo 15 do capítulo 3, quando ele diz que o herdeiro da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Esse é o herdeiro da mulher. Ele veio, a promessa se cumpriu. A autoridade de Jesus foi demonstrada e restaurada em tudo. Ele tinha autoridade sobre a vida, ele tinha autoridade sobre os corpos, ele tinha autoridade sobre a doença, ele tinha autoridade sobre os demônios, ele tinha autoridade sobre tudo. Entregou a própria vida e ele ressuscitou. A vitória de Jesus foi completa. Completa. Nasceu de uma mulher,
sem pecado, não pecou, foi tentado no deserto, foi perseguido por todos e vence a morte. A vitória foi completa. A vitória, Satanás foi derrotado ali. Na cruz, ele é derrotado porque Jesus leva os nossos pecados. Na ressurreição, ele é derrotado porque Jesus não fica na morte. Satanás é um derrotado. Ele não será derrotado, ele é um derrotado. Você pode dizer assim, mas ele ainda age. Agir é uma coisa, meus irmãos. Liberdade para agir enquanto Jesus voltar, ele ainda tem, limitada pelo Senhor. Mas ele é um derrotado. Tenho certeza que ele não está muito satisfeito da gente falar isso. Mas ele é um derrotado. Porque o Senhor o venceu. Ele derrotou Adão. Mas o segundo Adão o vence. Então nós estamos aqui diante de um Senhor que vence. O que é que esse texto nos ensina sobre o homem? O homem sem Cristo não consegue aceitar a ressurreição e não acredita na ascensão. Põe isso na sua cabeça. Tem pessoas que você vai falar, que você vai pregar, e elas não vão acreditar. Por quê? Porque elas precisam da ação do Espírito Santo no seu coração. E aqueles que têm a ação do Espírito no seu coração, que nascem da morte, esses passam a crer. Por quê? Porque nasceram de novo. E nesse novo nascimento, é dado a eles a fé, eles ouvem o chamado e eles respondem. Em Cristo, essas pessoas se alegram com a ressurreição. Sem Cristo, as pessoas não acreditam na ressurreição. Em Cristo, as pessoas alegram que vão voltar à vida quando o Senhor voltar e estarão com o Senhor para sempre. Sem Cristo, essas pessoas não acreditam nisso. Sem Cristo, elas descobrirão que elas vão ressuscitar para condenação eterna. É isso que esse texto nos ensina sobre o homem. Agora, o que fazer com o texto? Aqui envolve a sua vida. Primeiro, você tem que crer na ressurreição. Sem essa fé, você não será salvo. Que isso, pastor? Eu creio que Jesus é meu Salvador. Mas, irmãos, esse negócio de crer que Jesus é seu Salvador, cuidado com isso. Isso é certo? É. Mas a Bíblia não manda você crer em Jesus como seu Salvador. A Bíblia manda, crê em Jesus e confessa Ele como Senhor, como dono. Preste bem atenção. Crê em Jesus como dono da sua vida e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos e assim você será salvo. Romanos, Paulo falando no capítulo 10. A nossa fé não é que Jesus é o meu Salvador. A nossa fé é que Jesus é dono da minha vida. Eu não sou dono de mim mesmo. Eu nasci de novo, eu fui adotado como filho. Agora eu não sou mais escravo do pecado, eu sou escravo de Cristo. Ele é dono da minha vida. E assim como eu creio, Ele é dono da minha vida, o dono da minha vida é vivo, o dono da minha vida tem um corpo, o dono da minha vida assumiu aos céus, o dono da minha vida está sentado ao lado de Deus Pai, o dono da minha vida voltará, o dono da minha vida voltará para me buscar, para me levar para Ele, e eu vou viver a vida eterna com Ele. Esse é o dono da minha vida, eu creio nele. Ele se torna salvador a partir da hora que Ele é dono da minha vida. Ele não pode salvar se Ele não for dono da sua vida.
Ele só pode salvar quem se entregou para Ele como dono, aceita Jesus como seu Salvador. Você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, não. Você tem que aceitar Jesus como dono da sua vida. E isso só acontece se Ele tocar no seu coração por obra do Espírito Santo. Então, a primeira coisa prática, se você não crê na ressurreição, está no lugar errado. Pode ir embora, vai ver, sei lá, televisão, vai ver o jogo lá já deve ter terminado, né? Final do Campeonato Mineiro. Vai ver, é melhor você ver essas coisas, vai cuidar vai para a praia, vai beber, vai ler vai fazer farra na vida, porque Jesus vai voltar e você vai para o inferno. Não tem conversa. Se Ele é dono da sua vida, você vai agir como aquele que é dono. Você vai vir assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vai para a igreja, vai me adorar lá na igreja? Vou. Muda a sua maneira de falar, muda a sua maneira de vestir. Humilha, baixa a cabeça, obedece. Dono manda. E quem tem juízo, obedece. Mas o juízo só vem por obra do Espírito Santo. Sem Jesus você não tem juízo nenhum. Então Ele tem que ser dono da sua vida e você crê na ressurreição. Você tem que saber que Jesus ressuscitou em corpo e nós também ressuscitaremos. Isso é prática. Nós vamos ressuscitar. Por isso, meu irmão, você não precisa ter medo da morte. Morte é uma bobagem. A morte é uma realidade. E se Ele não voltar antes da gente morrer, nós vamos morrer todo mundo, né? Se morrer todo mundo aqui no Ipaba, a maioria de vocês vai ficar aqui, ó. Caixão. Alguém cantando, alguém falando. Mas no dia que Ele voltar, nós vamos subir tudo aquele morro. Aquele monte de gente. Tem umas coisas, meu irmão, que me faz assim, eu fico alegre. Eu fui no sepultamento aqui no cemitério, cheguei lá e encontrei assim, um túmulo de um pastor, depois um túmulo de outro pastor, depois tinha um outro homem que era crente. Eu falei, eu queria ser sepultado aqui por perto. Imagina eu levar, pastor, como é que o senhor está? Vamos subir, Jesus está voltando. Maravilha, né? Acho que eu vou escolher o lugar de ser sepultado. Então, meus irmãos, saiba que você ressuscitará assim como Jesus ressuscitou. Cumpra o papel dado à igreja. Prega, faça discípulos, viva isso, tenha fervor de alma. Fale do seu Senhor como se fosse não. Ele é a coisa mais bela, mais maravilhosa, mais sublime. Melhor do que se você tivesse um diamante e ficasse olhando para ele todo dia assim, nossa, como é bonito. Meus irmãos, você tem o Senhor da glória. Ele é tudo. Então cumpra o seu papel que foi dado à igreja, prega e faça discípulos. Não se preocupe com os sinais. O maior e verdadeiro sinal que Deus pode fazer é a sua conversão, é a mudança do seu coração. Se você morrer sem um braço, sem uma perna, de câncer, de ataque cardíaco, de dengue, de covid, não importa. Você vai ressuscitar, filho de Deus. O maior milagre é o seu novo nascimento, que garante a sua ressurreição. Para a vida eterna, porque todos vão ressuscitar. Então, não se preocupe com o milagre. E por último, seja membro do corpo visível de Cristo. Aqui está escrito, aquele que crê, seja batizado, se torne membro da igreja. E o que acontece muitas vezes é que a gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer ir para o céu, a gente quer tudo que é a promessa de Deus, que a palavra de Deus nos dá, mas nós não queremos compromisso com a igreja do Senhor. Meus irmãos, a primeira coisa que vem no coração daquele que é nascido de novo é se comprometer com Deus.
é mudar de vida, não ser mais como era, porque agora eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu vivo como crente, eu sou crente, eu não tenho vergonha de ser crente, eu não fico uma hora eu desço, eu estou andando no caminho largo, depois eu pulo para o caminho estreito, depois eu pulo para o caminho largo. Não é assim não, meus irmãos. Não é assim. Quem é, é. Quem é cristão, é cristão. Quem não é, não adianta fingir que nunca será. Nunca será. Porque só por obra do Senhor é que nós poderemos realmente viver para a glória do nome do Senhor. E eu quero terminar o Evangelho de Marcos, vendo o Senhor assentado no seu trono, de onde o veremos ele voltar. A maravilha do término desse livro é: o Senhor está sentado no seu trono e ele voltará. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor coloque isso no seu coração, que você viva realmente aguardando a volta do Senhor. E nesse dia que isso acontecer, nós estaremos livres, primeiramente do nosso pecado, da nossa natureza, e depois livres de toda essa tribulação que nós vivemos nesse mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu quero que você curva a sua cabeça e faça